módulo 38, quadro natural da Europa. Bom, quando a gente fala em quadro natural, a gente vai se referir ao relevo, ao clima, à vegetação e à hidrografia. Quando a gente fala em relevo, a gente fala nas irregularidades da superfície terrestre. Vamos ver agora como é constituído o relevo europeu. O relevo europeu, ele é predominantemente de planície, destacando-se a imensa planície russa, que é a germano-polonesa, as bacias parisienses e Londrina e as planícies húngara e do Danúbio. Entre essas planícies, encontramos velhas formações planálticas, como a meseta espanhola, o maciço central francês, o planalto central russo, os montes Valdai e o planalto do Volga. Na porção sul desse continente, concentram-se as cadeias de montanhas de formação terciária, com elevadas altitudes, com destaque para os Alpes, os Cárpatos e o Cáucaso. Algumas cadeias mais velhas podem ser lembradas mais ao norte, como os Alpes escandinavos, entre a Noruega e a Suécia, os montes Urais, que separam a Europa da Ásia. Em relação à hidrografia. Em relação à hidrografia, a Europa é bem servida por rios, alguns de grande extensão. A hidrografia do continente europeu, ela é propícia à navegação, por atravessar um relevo predominantemente de planície. Também ocorre o aproveitamento hidrelétrico de alguns rios de planalto. Mesmo sendo de reduzida extensão, destacam-se por atravessar regiões muito industrializadas, permitindo o transporte de matérias-primas e produtos industrializados. Assim, podemos destacar o rio Tâmisa. Ele atravessa o sudeste da Inglaterra, passando por Londres. O rio Sena, ele corta o centro-norte da França, atravessando Paris. O rio Pó, ele localiza-se no norte da Itália, região mais industrializada desse país. O rio Reno, ele corta o oeste da Alemanha e da Holanda. Atravessa uma região muito industrializada. E próximo à sua foz, encontramos o porto de Roterdã. O rio Tejo, ele corta a Espanha e Portugal, passando por Lisboa. O Elba, também na Alemanha, apresenta problemas de poluição. O rio Vístula, ele estende-se do sul para o norte da Polônia, atravessando a Cracóvia e a Varsóvia. O Danúbio, ele é um importante eixo internacional, ligando a Europa Central e a Oriental. Sua foz ocorre no Mar Negro, após atravessar vários países e capitais desse continente. Também apresenta trechos poluídos. O Volga é o mais extenso do continente, localizando-se na Rússia, e é utilizado tanto para a navegação como para a produção de energia. Em relação ao clima, sempre eu falo para vocês, de acordo com o clima, a vegetação. A vegetação é o reflexo do clima. Em relação ao clima, devido à posição geográfica da Europa, observamos um predomínio
de climas do tipo temperado nesse continente. Além da posição geográfica, que interfere no seu perfil climático, também o relevo, a continentalidade, a maritimidade e as correntes oceânicas, que é a mesma coisa que correntes marítimas. O que são isso? São os fluxos de água, né? Todos esses fatores aí causam alterações no clima devido às variações da altitude e porque as cadeias de montanhas no sul bloqueiam a ação dos ventos quentes e secos provenientes do Saara. Atuação essa que fica restrita ao Mediterrâneo. A continentalidade. Sua ação ocorre no leste, acentuando o rigor do clima, aumentando a amplitude térmica. A maritimidade. A ação da maritimidade ocorre no oeste, moderando o clima e deixando-o mais úmido. As correntes oceânicas ou as correntes marítimas acontecem no noroeste da Europa, sofre a ação da corrente quente do Golfo ou deriva norte atlântica, que provoca o fog, que é um denso nevoeiro nas ilhas britânicas. Polar, que domina o extremo norte, acima do círculo polar ártico, possui um inverno muito longo e rigoroso, de 9 a 10 meses ao ano. O de montanha, que é encontrado nas cordilheiras mais elevadas, torna-se mais frio com a elevação da altitude. O temperado frio, ainda mais rigoroso, já apresenta as 4 estações, mas com o inverno com temperaturas muito baixas e dominante por vários meses. O temperado continental, que apresenta grande variação térmica entre o verão e o inverno, é mais seco por influência da continentalidade, domina no leste da Europa. O temperado oceânico, mais moderado e mais úmido por influência da maritimidade, ele domina no oeste e noroeste europeu. O Mediterrâneo, seu verão é quente e seco e o inverno é suave, mais chuvoso. As vegetações, de acordo com o clima, as vegetações. Então, teremos a ocorrência de vários tipos de vegetações que acompanham os climas que eu coloquei para vocês. Entre muitas dessas vegetações naturais, teremos a tundra, que é típica de um clima polar, é constituída de musgos e líquens. Teremos também a floresta boreal, que é uma floresta homogênea, formada por coníferas. Temos também a floresta temperada, também homogênea, formada por pinheiros. Ocupa aí, são os locais aí que tem mais densidade demográfica. As estepes, que é uma vegetação rasteira, contínua, típica de áreas mais secas, tá? A vegetação mediterrânea, que ela é composta por maquis e garrigue, predominantemente arbustiva.